Oi, pessoal, tudo bom? Aqui mais uma vez o professor Breno e então aqui gravando mais um vídeo para vocês, mais uma aula sobre funções mentais superiores e as suas alterações. Hoje para vocês a gente vai falar de conduta. Então lá no nosso saco Plinca PJ, senso, percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória que eu pulei e agora conduta. Chegamos na conduta e a conduta é uma função mental superior bem interessante. Ela tem a ver com os comportamentos, eu já vou explicar isso melhor. E ela é uma das funções que mais exige aquela capacidade do clínico, do psicólogo, de diferenciar o que é o esperado, o típico e o atípico. Claro, às vezes a gente tem que tomar um cuidado para não sair julgando coisas porque os nossos padrões eles consideram que é o certo, que é o errado. A gente vai ter que tentar levar sempre em consideração o contexto, usar o método fenomenológico para entender as situações. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente vai começar a parte de funções mentais superiores, falando de o que é a conduta. Conduta diz respeito aos comportamentos, às atitudes, a forma de agir. Envolve alterações relacionadas com a motivação, ou seja, ao comportamento motivado. O que me leva a agir de determinada forma, o que me leva a me comportar dessa forma ou a não conseguir me controlar quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas alterações. É interessante também ressaltar, eu já falei para vocês isso quando a gente comentou do pensamento e do juízo crítico, hoje também eu vou ressaltar aqui que a conduta, ela em alguns locais, em alguns livros, algumas referências, talvez vocês encontrem alterações da psicomotricidade junto na conduta. A psicomotricidade, que depois a gente vai falar, ela tem muito mais a ver com a destreza, com a capacidade de controlar a parte bem muscular e de coordenação motora mesmo. Por muito tempo ela ficou junto da parte de conduta. Por entender que ficava uma confusão, coisas de motivação, de controle de impulsos, de impulsividade, a tomada de decisão e a capacidade de emitir isso de uma forma física, até porque tem pessoas que podem ter uma deficiência, por exemplo, uma lesão medular e não conseguir ter psicomotricidade e não vão ter nenhuma alteração de conduta relacionada. E então se dividiu, se entende muitas vezes dividido, mas também vocês podem encontrar em algumas referências tudo junto. Então a psicomotricidade já foi considerada parte da conduta, por alguns ela até segue sendo, mas para fins de melhor caracterização aqui na nossa disciplina, a gente vai considerar a área mais volitiva, parte mais das motivações. Volição quer dizer motivação, e da atitude expressa como conduta, deixando a parte mais psicomotora mesmo para a psicomotricidade, que a gente vai falar mais para frente. Então, quando a gente fala de avaliação da conduta, o que eu avalio quando eu estou olhando para a conduta? Eu vou avaliar o como se comportar, e aí, de novo, aqui o método fenomenológico. Essa pessoa está se comportando meio estranho, ou não é que ela esteja se comportando estranha. Ela poderia se comportar assim, mas se ela tivesse com os amigos dela, se ela tivesse na casa dela, se ela tivesse sozinha, fechada num quarto, ou se ela tivesse junto com o namorado, a namorada dela, mas aqui fica meio estranho. Então, muitas vezes tem a ver com como se comportar em um determinado contexto. Outra coisa importante é justamente avaliar o contexto, sempre usando o método fenomenológico, ou seja, vou tentar entender esse fenômeno da forma como ele está sendo. Se eu filmasse alguém num jogo de futebol do seu time, botar só uma câmera na cara da pessoa e a gente não soubesse que ela estava no estádio de futebol, né, e não pegasse os elementos do contexto, e a gente fosse analisar, provavelmente essa pessoa ia estar com uma conduta agressiva, provavelmente essa pessoa ela ia ter comportamentos que a gente talvez até se vestir inadequadamente, podia estar até mencionar conduta homicida, e a gente não ia conseguir e avaliar como se fosse uma grande alteração, quando na realidade, se a gente usa o método fenomenológico, a gente vai acabar dando um desconto. Em geral,
a apresentações qualitativas, ou seja, a gente vai avaliar a qualidade, né, dar um adjetivo para aquele tipo de comportamento, identificáveis, ou seja, a gente vai perceber, nossa, essa pessoa, tudo para ela tá meio sexo e sexo e sexo. E a gente vai acabar olhando a qualidade, ou seja, dando um adjetivo para o tipo de comportamento, e a gente, uma vez com o adjetivo, nós vamos observar se isso acontece muito ou pouco, tá? Porque também não é porque alguém num estádio de futebol menciona que alguma palavra agressiva para o juiz ou para o outro time, que necessariamente a conduta dessa pessoa ela está agressiva ou homicida. Pode ter sido uma única ocorrência dentro de um espaço de tempo maior. Mas, em geral, a gente vai acabar vendo a qualidade, ou seja, uma característica que está ali precipitando, a pessoa está com ideias de morte, com comportamentos, se planejando para isso, e ela tem o comportamento, a gente vai acabar dizendo, está com uma conduta suicida, e aí, claro, conduta suicida a gente não vai precisar quantificar, mas se a pessoa eu pego e boto alguma coisa na boca, essa pessoa, ela tá, isso aí é um comportamento de oralidade. Agora, está toda hora fazendo isso, a gente vai acabar caindo numa hiperoralidade. Quando a gente fala de uma conduta, né, de um comportamento, é importante a gente, e vai avaliar, é importante a gente considerar alguns aspectos. Um que está aqui um pouquinho mais claro é a avaliação moral. O que acontece? Muitas vezes a gente olha algo e pensa que aquilo é estranho do nosso referencial, do nosso ponto de vista, do nosso local de fala. Então, vou dar um exemplo bem engraçado, de uma coisa bem curiosa, né? Vocês já sabem, eu sou do Rio Grande do Sul, e quando eu me mudei para o Rio, eu já conhecia o Rio de Janeiro, já conhecia Carioca, já sabia de certas coisas que eu ia encontrar, mas alguns tipos de comportamento, por mais engraçado que sejam e estranhos, eles são, no Rio Grande do Sul, eles seriam totalmente inadequados, assim, incomuns, na verdade. Um dos mais clássicos é a forma de se vestir. O carioca, em geral, é muito mais descolado, ele se preocupa muito. Claro que ele se preocupa com estar bem vestido, mas ele preza bastante o conforto. E enquanto no Rio Grande do Sul, o conforto ele também é prezado, claro, mas as pessoas elas se preocupam muito mais com uma ideia de contexto. O que acontece? Existem determinados cenários, determinados locais que ir de chinelo de dedo, por exemplo, seria totalmente inadmissível. Um exemplo bem prático, a universidade. Na universidade é muito incomum, praticamente diria, é raríssimo, nós vemos alguém no Rio Grande do Sul de chinelo. Né? E por quê? Porque existe algo cultural e tal, e a pessoa que vai de chinelo para a universidade no Rio Grande do Sul vai ser vista de uma forma muito estranha. No Rio de Janeiro, eu sei que é até piada, a gente fala, pode ir de chinelo em qualquer lugar. E, de fato, é uma diferenciação. Só que o que acontece? Se eu avaliar do meu ponto de vista moral, eu não tenho problema, eu até prefiro o chinelo, mas se eu vou usar o meu ponto de vista moral, a minha bússola, eu poderia considerar esse comportamento excêntrico, esse comportamento inadequado, quando eu tenho que usar o método fenomenológico, tenho que usar o contexto. E, de novo, a psicopatologia, a gente já vem falando disso em algumas aulas, ela não quer julgar nada. Inclusive, é um dos objetivos desestigmatizar. Então, essa avaliação moral é bem importante ter um cuidado bem grande, na verdade, e a gente tem que sempre tentar ficar livre de nossos preconceitos e nossas preconcepções e tentar avaliar o mais fielmente dentro daquele meio que a gente está. Mas aí sim, o que a gente de fato avalia? Motivação, o desejo de querer fazer. Tá? É legal a gente pensar que a conduta, a forma como as pessoas se comportam, os comportamentos, a tomada de decisão, por assim dizer, mesmo que ela não seja sempre algo pensado, não é que toda hora a pessoa está tomando decisões, mas mesmo que implicitamente ela está. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão, ela tem uma gasolina, uma combustão, um desejo. Esse desejo, ele passa por uma outra fase que é a do querer fazer, o de interesse, né? O desejo, interesse, a deliberação do tipo, vou fazer, não vou fazer,
planejar, que já é quase a parte de execução, e o de fato fazer. Então, eu estou pensando que eu quero, queria jogar futebol. Aí eu penso lá em como que eu vou, eu queria chutar bem naquele cantinho do goleiro. Eu consigo ter o meu desejo, o meu interesse, eu já decidi como que eu vou fazer isso, eu vou lá e executo. Mas pode ser que eu falhe na qualidade da execução, meu chute sai para o lado. Ou pode ser que em cima da hora eu desisto. Ou pode ser que eu chuto muito precipitadamente. Ou pode ser que vem a ideia de chutar e eu já estou chutando e eu não tive uma avaliação, eu não deliberei sobre aquilo, eu não julguei se era o mais adequado ou não. E acabei me precipitando, fui impulsivo, enfim. Então, a gente tem a motivação, o controle, a qualidade, vem o desejo e eu avalio se de fato é o caso ou não. E ainda a gente vai avaliar alguns comportamentos específicos, que eles têm a ver um pouco com a motivação e com o controle, mas eu vou clarear isso para vocês. Para além disso, temos também o nível de atividade. Aí o nível eu boto entre aspas, que em geral ele é quantitativo. Então, quando a pessoa está fazendo muito de alguma coisa. Lembram lá em outras funções mentais superiores, na linguagem, por exemplo, a gente falou que existe a pessoa quando ela está falando muito, ela fica fazendo várias voltas, ela pode estar verborrágica. Quando a pessoa está falando mais rápido que o normal, ela pode estar com com taquilalia ou com a fala acelerada. A mesma coisa, ou na atenção, quando ela está com muito de vigilância, ela vai estar hipervigilante, né? Hipervigil. A mesma coisa vai acontecer com os comportamentos. Só que os comportamentos, quando um determinado comportamento ele ocorre em excesso, pode ter algumas alterações, ou quando ele não ocorre na quantidade que seria esperada, ele pode apresentar outras alterações que têm a ver com o nível de atividade. A gente já vai falar disso com mais calma. Então, vamos lá. Alterações da conduta. Eu vou começar com aquela que eu disse que vocês tentem evitar, mas eu vou mencionar ela, que é a avaliação moral, né? A avaliação geral mesmo. Embora ainda utilizados os termos de conduta adequada e inadequada, o adequado até não é grande problema, mas também não é o melhor de todos, depois eu até vou falar de novo, mas por vezes a gente encontra ainda na literatura, tem registros mesmos, a conduta adequada, conduta inadequada. Mas esses termos eles têm vários problemas. Eles são vagos, e em geral quando a conduta ela está inadequada, vocês vão ver, tem muitos termos. Então, geralmente tem um termo melhor do que inadequado. Mas pode ser que vocês encontrem. Então, saibam que, em geral, quando a gente vê a palavra inadequado, é porque estão dando querem dizer que está estranho aquele comportamento, que está fugindo do típico, mas, de alguma forma, não nomearam da melhor forma possível e provavelmente existe uma forma melhor de nomear isso. Tem um outro aspecto bem importante de quando a gente fala de comportamento inadequado. Considera-se o contexto no qual o comportamento é emitido e aí acaba tendo uma relação com o juízo crítico. Então, que a gente considera ele adequado ou não. É assim que a gente faz essa avaliação. Olha, dentro desse contexto, isso é adequado ou não é adequado? Tá? Então, vocês estão me vendo aí no videozinho, eu estou de camisa, vocês devem ter alguma ideia aí eu imagino, espero que vocês na hora de fazer a avaliação me considerem aí com, está aciado, o local que ele está tá razoavelmente apresentado, eu estaria com um comportamento adequado. Mas, vamos supor que eu desse essa aula de pé e vocês vissem que eu estou de bermuda ao invés de estar de camisa. Talvez vocês, por causa da cultura de vocês, né? Normal. Mas a gente sempre vai ter aquela brincadeira. Então, por que ele não está dando aula de regata? Porque seria um comportamento inadequado dentro do contexto que a gente vai estar. Então, a gente sempre vai ter que avaliar dessa perspectiva. Mas, de novo, não recomendo que vocês usem essas palavras, tá? E, para além disso, para além de serem termos ainda usados, vale a pena evitar, porque eles, para além de serem inespecíficos, eles ressaltam estigmas e uma avaliação de caráter, do tipo, isso está certo, isso está errado, isso está bom, isso está ruim. Que não é a ideia da psicopatologia, não é a ideia do DSM, da CID. De novo, a gente estuda psicopatologia porque é um fenômeno normal e esperado. É que nem a gente estudar terremotos.
Terremotos são eventos naturais. Eles não são legais, eles não são bons, mas eles são eventos naturais. A mesma coisa acontece com o humor deprimido, com a depressão em si, com a esquizofrenia, com as alucinações. São manifestações naturais. E existe, inclusive, um bom índice de pessoas que vai apresentar isso. São aspectos naturais, a gente estuda porque a gente está interessado em trabalhar com isso, então nós vamos olhar, mas quando a gente bota inadequado, adequado, acaba caindo numa avaliação de bom ou ruim, de dicotomização, que não é a ideia da psicopatologia e que, inclusive, ela vem se esforçando para evitar isso. Então, agora a gente vai começar a ir para as alterações em si. E vamos começar com as alterações da motivação. Ou seja, é relacionado com o querer, com o pretender, com o planejar, decidir e executar um comportamento. Né? Principalmente, no caso da motivação, com o querer fazer. E o que acontece? Algumas pessoas, elas não querem fazer nada. Não estou com vontade. Não. Vou ficar aqui hoje. Só fica assistindo série. Não levanta do sofá. Não levanta da cama. Tá? É uma forma de alterações da motivação, que eu já vou nomear com vocês. Outro tipo de alteração da motivação é aquela pessoa que ela faz de tudo para não realizar uma determinada atividade. Eu, por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho amanhã, mas eu não quero apresentar. Então eu vou me inscrever num outro curso, eu vou mandar, vou perguntar, posso eu te mandar o trabalho e não ter que apresentar ele? Eu posso inventar alguma desculpa, eu posso atrapalhar, enfim, eu vou fazer de tudo para não realizar aquela ação ou aquela situação. E tem ainda quem não interage com outras pessoas, busca se afastar e evitar exatamente o contato. Então, vamos lá. Quais são essas alterações? Aquela de não fazer nada e não querer fazer nada e não fazer nada propriamente dito. A gente chama de avolia, tá? Ou seja, a ausência de volição. Entre todos esses termos, eles têm significados praticamente sinônimos. Tá? No caso, abulia quer dizer não ter vontade de fazer nada, nada, nada. E a hipobulia é uma vontade diminuída. Estou com menos vontade. Tá? Todas elas giram em volta do mesmo assunto. Se eu fosse recomendar uma para vocês, usem o termo avolia. Tá? Acho que ele é mais amplo e ele contempla os outros dois. Mas todos a gente pode encontrar os três. Todos dizem respeito à perda de interesse, à perda de motivação, à perda da vontade, o pique, a energia para fazer. Tá? É uma alteração bem clássica dos transtornos depressivos, dos episódios depressivos, né? Não só dos transtornos. Inclusive, muitas vezes, basta ter essa alteração e não precisa nem ter humor deprimido. Depois, quando a gente falar dos episódios, mais para frente na disciplina, vocês vão ver isso. Então, tem a ver com não estou afim de fazer nada, não consigo fazer nada. Agora, na quarentena, tem dias, dá um cansaço, não é nem cansaço, né? Porque é uma coisa de falta de disposição, falta de interesse. Aí alguém diz, vamos ver tal coisa. Não, só não tenho vontade de fazer mais nada. Só o do professor Breno que eu ainda continuo com vontade. Então, a pessoa está com uma hipobulia, está com uma avolia, ela está com uma perda de interesse. Eu até gostava antes, mas agora não estou mais com vontade de fazer nada. A outra alteração que eu tinha mencionado ali é aquela de fazer de tudo para não realizar determinada atividade ou até fugir de determinada ação ou situação. O nome que a gente dá para isso é um nome bem simples, é evitação. Quando a pessoa ativamente ela faz uma tentativa de não se expor a alguma situação. Então, eu estou andando na rua e eu vejo que tem alguém lá na frente vindo e eu tenho medo que essa pessoa me assalte, porque eu já tive outros assaltos e eu vou atravessar a rua. Eu tenho medo de cachorro. Então, quando eu vejo alguém vindo com cachorro, eu já vou para o outro lado. Eu tenho medo de falar em público. Então, quando eu estou caminhando dentro do prédio,
Agora tá tribom, porque a gente não tá com essas coisas de isolamento social, mas tem outras vezes que eu tô andando na rua ou no prédio mesmo da universidade, eu vejo alguém, eu já baixo a cabeça, olho pro celular para não ter que eu tô evitando. Ou, tem amanhã apresentação de trabalho, vou faltar a aula, vou ficar doente, né? É muito comum a gente ver o comportamento evitativo em quadros de fobia, que são aqueles quadros de medo de alguma coisa. Tá? Eu tenho medo de altura, tenho medo de falar em público, né? Fobia social. Alguns quadros de ansiedade, que a pessoa também busca evitar ativamente aquilo que deixa ela aflita. E ainda alguns quadros de trauma, em especial o transtorno de estresse pós-traumático. A outra alteração que eu tinha mencionado é o retraimento social. Retraimento social que diz respeito a não interagir com outras pessoas, afastar-se e não buscar o contato. A pessoa está com isso retraído, tá? É bem semelhante depois, como a gente vai ver, com o distanciamento social, mas a gente tem, então, retraimento. A pessoa ela não quer interagir, ela se afasta, ela não busca o contato, ela até não foge, não evita, mas ela chega a ter uma tentativa um pouco de evitar, de não estar tão perto. É comum que essa pessoa tenha uma preferência por estar sozinha, um desinteresse em contato social. Nem quero ter contato social. Se alguém vem e fala comigo, até vou falar, mas eu vou me afastar. São pessoas que, em geral, preferem ficar sozinhas, não têm uma iniciativa de buscar outras pessoas. É comum nos transtornos do espectro autista, tá? Também o retraimento social, costumeiramente, ele é algo da pessoa. Ele é algo, não é uma coisa que aparece do nada e vai embora. Geralmente a pessoa já tem isso quase que na personalidade. É comum em quadros de transtorno do espectro autista e alguns transtornos de personalidade do cluster C, tá? Que os transtornos de personalidade, eles são agrupados em cluster A, cluster B, né, que é o mais famoso, que tem o borderline, o antissocial, e o cluster C, que tem mais a ver com os relacionamentos mesmo. Então, o cluster C, o que a pessoa vai ter, tem o esquiva, né, que é um comportamento evitativo mesmo, tem o comportamento, o transtorno também, que é do cluster A também, é o esquizoide e o esquizotípico. Eles também a gente vai encontrar uma iniciativa reduzida para contato. Agora vamos para os comportamentos específicos. Os comportamentos específicos, tá? Eles são vários. Eu botei uma lista aqui de alguns. Esses comportamentos específicos, eles apresentam uma falha no desejo, no controle, no julgamento, ou em vários desses, em mais de um desses três, no processo de tomada de decisão. Ou eles têm um direcionamento eventual também. Então, eu botei aqui a excentricidade, a enurese, a ecoprese, a manipulação, o comportamento sedutor, o comportamento alucinatório, a conduta sexualizada, a conduta suicida, a automutilação, a compulsão, o comportamento impulsivo, o comportamento imprudente, o comportamento agressivo e a conduta homicida. Então, aqui alguns dos exemplos que a gente vai encontrar de comportamentos específicos. A excentricidade é um comportamento estranho. Ele pode ser estranho por diferentes causas. Pode ser, a gente muitas vezes vai ver no jeito de se vestir, da pessoa agir, da pessoa se comportar, da pessoa falar. Então, eu tô aqui e agora a pessoa muitas vezes ela pode dizer não, para mim tá tudo normal, ou ela pode até dar uma justificativa do porquê que ela está se comportando de determinada forma. Mas em geral, é um comportamento que ele chama atenção por uma aparência incomum, inadequada ou até mesmo bizarra. Ela é muito comum de quadros psicóticos e aí em especial da esquizofrenia. Cada coisa estranha que passa por aqui. Outro comportamento específico é hiperatividade. Eu até poderia botar no aumento de um quadro de atividade, mas eu achei melhor deixar aqui. O que é a hiperatividade? Ela pode ser um quadro complexo, ou seja, se vocês pegarem o DSM no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vocês vão encontrar dentro lá, esse transtorno em especial, que é o TDAH, ele tem 3 tipos. Tem o tipo desatento, que é aquele cara que não consegue prestar atenção, o tipo hiperativo, que é o que vai ter um quadro de inquietação, de não conseguir ficar sem fazer atividades e tudo mais,
E então esse é um quadro específico e o tipo combinado. Então a hiperatividade pode ser um quadro que envolve vários sintomas, mas a hiperatividade também pode ser uma manifestação, que é o que eu vou mencionar aqui. O que é a hiperatividade? A hiperatividade é uma necessidade subjetiva de sempre estar realizando uma atividade. Ou seja, eu não posso ficar sem fazer nada. Aqui é algo muito importante de diferenciar, inclusive nos próprios quadros de TDAH. Frequentemente a gente vê isso de dizerem, não, ele não pode ter TDAH porque ele estudar não funciona. Agora, quando ele para na frente do videogame, ele consegue ficar 16 horas sem parar. Sim, pode ser porque ele sempre tem que ficar fazendo uma atividade, ele tem uma dificuldade aí de tenacidade quando ele não tem interesse. Mas se ele tem interesse, ele está fazendo uma atividade, ele vai ficar aí por horas. É importante diferenciar a incapacidade, a hiperatividade, da incapacidade de ficar parado. A incapacidade de ficar parado, que vai ter muito mais a ver com alterações da psicomotricidade, com uma inquietação. Alguém que fica um dia inteiro fazendo a mesma coisa, ler um livro, jogar videogame, por exemplo, pode ser hiperativo, porque essa pessoa está ativo por um longo período de tempo. Ela não para de fazer atividade em nenhum momento, mesmo que seja uma única atividade. Hiperativo tem a ver com estar hiper, né? Muito ativo. Muito ativo não quer dizer fazer muitas atividades. Muitas vezes o que acontece é, quando a pessoa não se interessa, não tem motivação, não tem interesse por fazer uma atividade, ela enjoa, ela cansa e ela passa para outra. E aí, esse também pode ser, é comum de quem tem uma hiperatividade, mas a hiperatividade tem a ver com isso. Não conseguir ficar sem fazer nada, do tipo, espera sentado aí na recepção, a pessoa vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai pegar o celular dela, vai ficar mexendo. Diferente daquele que, cara, tem que ficar esperando aí. Pode ser que tu tenha que esperar 2 horas. E aí começa a balançar a perna. São duas coisas diferentes, tá? Que podem aparecer juntas, mas não é obrigatório. Outros comportamentos específicos, a enurese, bem comum em crianças, urinar involuntariamente, né? E a ecoprese, defecar involuntariamente. Comportamento manipulativo ou manipulador, ele é percebido, em geral, na interação, quando a gente está tendo contato com um terceiro, e, em geral, na entrevista, né? Quando a gente está conversando, a gente vai perceber. Claro que pessoas mais manipuladoras, que às vezes já têm isso numa conduta de longo prazo, por vezes a gente não percebe que elas estão nos manipulando e a gente já está obedecendo e fazendo aquilo que elas nos pediram. Mas, geralmente, a conduta manipuladora, o comportamento manipulativo, manipulador, a gente vai ver na tentativa de direcionar o assunto ou de direcionar ações do entrevistador ou de quem a pessoa está se envolvendo para atender os interesses pessoais. Tá? Uma das formas de a gente ver o comportamento, a conduta manipuladora é através do comportamento sedutor. Lembrando que comportamento sedutor não é só o querer seduzir para ter um caso romântico com o terceiro. É muito comum que a gente veja em alguns cenários, assim, vou dar um exemplo fictício, prisão. O cara lá que está preso, ele elogia muito o jornalista, ele fica amigo do carcereiro, ele diz, nossa, tu é o melhor carcereiro que a gente já teve, tu é o melhor médico que eu já tive. E ele vai, de certa forma, seduzindo, não querendo conquistar romanticamente, mas querendo ganhar a confiança, querendo ganhar a estima de quem tem uma autoridade sobre a outra pessoa, para que então depois possa ganhar benefício, seja lá, sair antes, não precisar mais ser tratado, enfim, algo nessa linha. Comportamento alucinatório quando a pessoa se comporta como se interagisse, né, falasse, visse, mexesse, sentisse estímulos que não existem. No caso, transparece que ela está tendo alucinações. Tem um episódio bem famoso do Chaves, que para quem assiste talvez lembre, que o senhor Barriga, ele tá com uma coceira nas costas, ele fica assim. E aí o Chaves, ele não tem treinamento em psicopatologia, ele interpreta aquilo como se fosse um comportamento
Ele não achava que era alucinatório, ele achava que era o homem invisível torcendo o braço do senhor Barriga. E aí ele jogava tinta, jogava água, tentava bater no homem invisível. Mas por que achava? Ele achava que o senhor Barriga estava interagindo com um estímulo que, na verdade, não existia. A mesma coisa quando a gente vê alguém falando sozinho, sempre é importante lembrar de diferenciar se a pessoa está falando sozinha para si mesma, do tipo, tentando me lembrar da lista de compras, ou se ela está conversando com alguém, ela está interagindo com alguém ou com algo. Conduta sexualizada. Né? A conduta sexualizada é quando a pessoa fica exageradamente sexual. Isso pode ser visto na forma de falar, na forma de agir, na forma de se vestir, eventualmente. Aí também fica aquele cuidado de lembrar, tentar lembrar o contexto no qual a gente está, não evitar sempre uma conduta de julgamento e sim tentar entender o contexto. Essa pessoa está vestindo assim porque ela está querendo mostrar o como ela está bem fisicamente ou querendo provocar um terceiro, que é um julgamento bem complicado de se fazer, mas em geral, quando é mais escrachado, é um pouco evidente. Tem ali também um asterisco, aqui tá com um direcionamento sexual, mas é um direcionamento sexual. Tem um asterisco, por quê? Porque eu não botei aqui vários nomes, mas no capítulo, de repente, vocês vão ver. Se vocês quiserem também dar uma folhada no próprio DSM, no capítulo de transtornos de parafilias, é considerado conduta sexualizada também quando ela tem interesses que não são, na verdade, sexuais. Então, existe um dos comportamentos é o fetichismo. O fetichismo é ter prazer sexual através de objetos, né, que não nada relacionado com o contato genital. Existe também o voyeurismo. O voyeurismo é querer ter prazer sexual vendo alguém ter. Enfim, aí a gente vai encontrar ainda o masoquismo, o sadismo, o froteurismo, que são comportamentos específicos, todos relacionados com o prazer sexual. E, no caso, a conduta sexualizada a pessoa está se agindo como se ela tivesse sempre direcionada ao sexo. Algo bem importante aqui de diferenciar tudo ela valoriza o sexo, tudo ela provoca e lembra e dá menções e faz gestos e coisas do gênero. Isso não quer dizer que ela está com o desejo aumentado. Não quer dizer que ela está com vontade de ter relação sexual. Que às vezes há uma confusão, e a gente vai falar do desejo mais para frente também. Outro comportamento específico aqui é um bem sério e grave, que é a automutilação ou comportamento autolesivo. É qualquer tipo de comportamento que a pessoa possa ter e ela cause a ela mesma de forma deliberada, ou seja, eu quero fazer, não é um acidente do tipo me cortei na cozinha ou enfim, só queria cortar isso aqui, acabei me cortando. Não, ele não pode, ele tem que ser deliberado. A pessoa fez porque quis fazer, mas ele não tem o objetivo de tirar a própria vida, porque senão vai ser conduta suicida que a gente já vai falar. Então, a gente considera isso de automutilação ou um comportamento autolesivo. Quando a gente fala isso, quase todo mundo que conhece um pouquinho mais vai pensar em quadros de transtorno de personalidade borderline e lembrar daquelas pessoas que fazem múltiplos cortes e que querem sentir a dor. Então a gente vê, né, procura fotos, tem umas fotos bem, às vezes bem chocantes, de pessoas que têm várias e várias cicatrizes no braço, de pequenos cortes que a pessoa fez, que nunca foi, ou uma, duas vezes foi para tentar realmente tirar a própria vida. Na maior parte das outras vezes foi para sentir a dor, aliviar algum sofrimento momentâneo, ou a sensação de vazio, enfim. O que acontece? Esse é um exemplo claro, sim. Essa pessoa que faz isso, ela tem automutilação, tem um comportamento autolesivo. Mas qualquer tipo de comportamento que eu tiver e que me cause algum tipo de lesão mínima que seja, também é considerado automutilação ou comportamento autolesivo. Ou seja, entra aqui roer unhas, né,
tem também o hoarding lá, um nome mais específico. Hoarding não, o skin picking, né, que é o se beliscar, arrancar cabelos, tem um transtorno famoso que é a tricotilomania, a pessoa arranca fios de cabelos, diferentes partes do corpo, e em geral ela come também bem a raizinha ali, é, se morder, e aí entra a pelezinha, aquela que está descascando da boca, ficar arrancando ela, e aí fica com o lábio todo cortado, assim, machucado, pode até sangrar. Se cortar, claro, ou beliscar, ficar se beliscando, são exemplos de automutilação. Então, fica o registro também. Conduta suicida, uma das mais graves alterações que a gente tem ou comportamento suicida, é o comportamento, ações realizadas deliberadamente por um indivíduo no intuito de tentar tirar a própria vida. Então, eu botei a corda no pescoço, pulei, enfim, desisti, consegui arrancar, alguém me ajudou, mas eu tive uma conduta suicida, tive um comportamento suicida. Também a conduta homicida é quando a gente quer, a gente não, né? Quando alguém, uma pessoa tem ações realizadas deliberadamente no intuito de tentar tirar a vida de um terceiro. Então, a pessoa quer tirar a vida de um terceiro. Também não é uma conduta, poderia ter não botei aqui um outro comportamento específico, que é o comportamento de heteroagressão, também, que é parecido com a automutilação, mas tu não quer matar a pessoa. Enfim, ambos são bem perigosos. Tanto a conduta suicida quanto a conduta homicida são alguns dos cenários ímpares nos quais o psicólogo deve, inclusive, quebrar o sigilo terapêutico, tá? Porque são situações de risco. Conduta agressiva é quando as ações direcionam-se ao enfrentamento, ao confronto. A pessoa tudo é meio briga, mesmo que não seja uma pessoa que está efetivamente irritada. Justamente nesse aspecto, é importante diferenciar o que é conduta agressiva de afeto, a pessoa estar irritada, a pessoa ela está com ódio, ela está irritada. Irritação é uma alteração do afeto. É comum de quem está irritado também ficar agressivo, mas são duas coisas diferentes. A agressividade tem que querer brigar, querer agredir verbal ou fisicamente terceiros, ou ser, né, invadir o ambiente dessa pessoa, não ser assertivo, tentar fazer algo à força. Isso é uma conduta agressiva. Uma outra alteração bem famosa, a compulsão. O que é a compulsão? Bem famosa nos quadros de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Nós já falamos das obsessões, mas obsessões e compulsões não obrigatoriamente andam juntos. Se tu tem uma compulsão, tu não precisa ter uma obsessão. O que é uma compulsão? É um comportamento repetitivo que a pessoa sente como se precisasse fazer. Então, minha mão está suja, estou precisando lavar as mãos. E eu fico aflito por causa disso e eu vou lá e lavo e passa 20 minutos eu preciso lavar de novo, passa mais 20, eu preciso lavar. Isso é repetitivo, tá? Frequentemente eu faço esse comportamento para aliviar uma ansiedade, uma aflição. É importante eu deixar bem claro que a compulsão, que tem a ver com uma alteração da conduta, ela se difere do que a gente vai ver na psicomotricidade do tique. O tique, ele é um comportamento sem controle. A pessoa faz, ela não estava querendo. Aqui a pessoa até sabe. Eu preciso lavar a mão, eu preciso lavar a mão. Mas ela vai ficando mais ansiosa, mais nervosa. Mas quando ela vai lavar a mão, ela está controlando os seus próprios comportamentos. Ela passa o sabonete, aí queria muito lavar a mão, vou lavar 2 vezes já, porque eu preciso fazer isso, senão algo de ruim vai acontecer. Frequentemente isso está associado com uma obsessão e muitas vezes a compulsão é para aliviar justamente ou para obedecer à obsessão. Fica vindo o pensamento, minha mão está suja, minha mão está suja. A única forma de eu fazer esse pensamento ele não acontecer é eu lavando a mão. O problema é que é muito comum, dá mais um tempinho, vem de novo o pensamento, né, a obsessão. E aí a compulsão também, e o quadro ele vai, as alterações elas vão se
se perpetuando. Comportamento impulsivo. Um comportamento impulsivo é aquele que é emitido em função de um desejo existente, ou seja, vem à vontade, mas a fase de deliberação, a fase de eu julgar se eu devo ou não fazer, se esse é um momento apropriado ou não, ela não é realizada. E a pessoa vai lá e faz. Agora a gente está vivendo um momento que isso acontece frequentemente. Saí, tô no mercado, dá uma coceira no nariz, aí eu vou lá e coço. Eu fui impulsivo. Por quê? Porque eu não deliberei, eu não tive o pensamento. Esse não é um momento adequado, eu deveria evitar de botar a mão na minha cara, mas quando veio o desejo, eu já estava fazendo. Tá? Isso é um comportamento impulsivo. Veio o desejo, eu fiz. Aí vocês vão me dizer, a compulsão, ela é impulsiva? Sim. Quem tem uma compulsão tem um comportamento impulsivo. A única diferença, o que diferencia os dois? A compulsão, ela é repetitiva e ela tem que ser realizada do mesmo jeito. Tá? Agora, usar droga não é uma compulsão, porque eu quero usar para aliviar uma série de sintomas e de sensações, não para obedecer a uma regra, não para obedecer, para aliviar. Pode ser que eu esteja querendo usar para, entre outras coisas, aliviar a minha ansiedade ou a minha fissura, enfim, mas é algo que vem à vontade e eu vou lá e uso. Ou não, ou eu delibero bastante, mas eu também tomo a decisão de usar. Mas o impulsivo veio à vontade, a pessoa foi lá e fez. Veio à vontade de, passou pela minha cara. Eu estava discutindo com alguém, veio à vontade, assim, que raiva, vontade de dar na cara dessa pessoa. E aí a pessoa vai lá e dá o soco. Isso é um comportamento agressivo e impulsivo, tá? Então a gente vai ter que muitas vezes difícil, mas é importante diferenciar. O comportamento impulsivo aparece em uma série de transtornos. Comportamento imprudente. Comportamentos impulsivos frequentemente são imprudentes também. E o comportamento imprudente é aquele padrão de comportamento que ele é potencialmente destrutivo, né? Autodestrutivo em geral, ou com um grande potencial de prejuízo, sofrimento. Então, eu fazer algo que é arriscado e a pessoa vai lá e faz ele sem considerar todos os aspectos de risco que isso vai ter, dirigir em alta velocidade, se fazer alguma coisa que necessitaria de proteção sem proteção, entrar no mar mais do que deveria entrar, pular de lugares mais altos que deveriam, enfim, ir em regiões que a pessoa assumidamente tem violência sem considerar os riscos que isso está envolvendo, enfim, comportamentos imprudentes. E agora a gente entra no último grupo de alterações. Aqui também vale, a gente vai falar do nível de atividade, algo que é legal de eu mencionar, a exemplo do que a gente viu também no pensamento, que botei lá em curso, forma, eu classifiquei por nível de atividade, avaliação moral, comportamentos específicos e também a motivação por fins didáticos, tá? Mas, na verdade, essa classificação até existe em algum termo ali, mas o mais importante é vocês terem o conhecimento da maior parte das alterações em si e saber o que elas significam. Muito mais do que, em qual grupo de isso aqui é de nível de atividade ou é comportamento específico? Não, essa diferenciação, essa classificação, ela é meramente didática, tá? Então, nível de atividade é relacionado com o quanto um comportamento específico é realizado a mais ou a menos do que o esperado. Alguns exemplos: hiperfagia, hipofagia, hipersonia, insônia, hipersexualidade, perda de libido, falta de sociabilidade, sociabilidade exagerada, que não está aqui na lista, e hiperoralidade. O que são todas essas coisas? A gente vai ver para ficar claro para vocês. Pensem que aqui a gente está falando de nível de atividade, ou seja, pega uma atividade qualquer, um comportamento qualquer, e pensem que a pessoa pode emitir aquele comportamento minimamente ou num nível extremo. Tá? Em geral, todos esses comportamentos são comportamentos que, em algum grau, a gente vai fazer.
pode ser que tenham comportamentos que o normal, entre aspas, né, o típico, é que tu faça bem pouco, que vai ficar por aqui assim. Outros é que o normal é que tu faça bastante, que ele vai ficar por aqui assim. Depende também o contexto que eu tô, a fase do desenvolvimento, enfim. Então, para começar, nosso comportamento é comer. Comer, se eu estou comendo menos do que o normal, a gente vai dizer que a pessoa está com hipofagia. Tá? Fagia tem a ver com comer e hipo, pouco, então menos, né, reduzido, então hipofagia. Ou a pessoa que está comendo muito, muito comum nos quadros aí na bulimia a gente tem episódios, né, o quadro na própria depressão pode acontecer tanto hipofagia quanto hiperfagia. Hiperfagia quando a pessoa está comendo mais do que o normal, mais do que o esperado. Quanto que é mais, quanto que é menos? Existem padrões, tá? O DSM tenta objetivar, ele bota lá, comer acima de, comer no intervalo de 2 horas, o equivalente a 2 vezes a porção diária em termos de calorias que a pessoa deveria comer. Isso poderia ser considerado um episódio de binging, né? Que é um episódio de hiperfagia. Mas na prática é bem essa avaliação, esse ponto de corte, ele é bem subjetivo. A gente vai ter que olhar e fazer uma diferenciação. Não, agora na quarentena eu acho que eu estou em hiperfagia. Quanto que tu tem comido? Eu tenho comido todo dia como um doce, ou alguma coisa do gênero. Eu tenho. Ok, então não é hiperfagia. Tá? A gente vai ter que avaliar o contexto, vai ter que avaliar a situação, enfim. Dormir. Temos a insônia, né, que tem a ver com a falta de sono e a dificuldade para dormir, e a hipersonia, que é dormir em excesso. Então, também, e o dormir em excesso, em geral, a gente vai considerar que tem um padrão, tem o saudável, e a pessoa está dormindo, tipo, 2 horas a mais do que o seu padrão saudável, pelo menos. Isso não aconteceu uma vez, é várias vezes. Desejo de transar. Quando a gente tem pouco, a gente vai falar que é perda de libido ou desejo hipoativo. A pessoa nunca teve desejo, então ela tem um desejo hipoativo. Ela tinha desejo e perdeu o desejo de transar, né? Tá com menos nessa fase. Ela tá com uma perda de libido. Também é importante sempre considerar fenomenologicamente o ciclo natural, a idade, a própria questão do relacionamento em si, quando tem um relacionamento, o ciclo menstrual, tudo isso tem que ser considerado quando a gente fala de perda de libido. Perdeu a libido, é porque a gente está dizendo que a pessoa perdeu daquilo que seria o esperado dela ter. Tá? E hipersexualidade é quando a pessoa tem um desejo intenso de transar mais do que seria o comum para ela. Sociabilidade tem a ver com se relacionar socialmente. Tem a falta de sociabilidade, quando a pessoa não está se relacionando com ninguém, ela reduz, né? Tem um retraimento social que resulta em falta de sociabilidade. Ou pessoas que são exageradamente sociais, que conversam exageradamente, que ficam mais loquazes, que interagem mais com as outras pessoas, enfim. E por fim, aqui um que tem a ver com a oralidade. Em geral, a gente vai ver isso em crianças. A hiperoralidade é o hábito de botar muito exageradamente coisas na boca. Existem outras alterações ainda? Sim, eu dei aqui, fiz uma aula com algumas das mais frequentes e das mais comuns, mas não é impossível que vocês achem outras. Com tudo isso, vocês vão me dizer, tá, mas não tem muito mais coisa. Eu dei um exemplo de algumas, de várias que existem. O que eu poderia sugerir para vocês? Tentem, não inventar. Tentem sempre ficar mantendo algumas dessas, porque, enfim, vocês podem criar termos que podem ser adequados, mas há uma chance bem grande de vocês criarem termos que vão ser sinônimos de outros que já existem. Para além disso, é recomendável que eu vejo frequentemente um termo aparecer. Eu vou procurar, vou ver se de fato isso se refere a uma alteração da conduta, para então, no caso de eu estar vendo aquilo, eu nomear, ou se eu tenho um comportamento que eu não sei nomear, eu ir procurar
qual é o termo que nomeia ele, enfim. Mas existem algumas outras que são bem frequentes. Uma é a atuação. A atuação tem a ver com mentir, com fingir. Né? É muito comum a gente escutar histórias de paciente internado, ele atuar, ele fingir que ele está melhorando dos sintomas para poder ganhar benefícios aí enfim, um tratamento mais breve, algo nesse sentido. Tem ainda a conduta hostil, ela não chega a ser agressiva, mas é a pessoa que responde, que oi fulano, por que tu veio aqui hoje? Vim aqui porque quiseram, porque me mandaram, eu não queria estar aqui, eu por mim estava em casa, eu por mim estava vendo TV, eu estou aqui porque me mandaram. Realmente é por isso. Ok. E a gente agora eu vou fazer umas perguntas para ti, aí tu tenta me responder elas o mais sinceramente possível, tá? Como tu quiser. Vamos lá, eu quero ir embora daqui o mais rápido possível. Mas vamos tentar, né? Aí a gente começa. Idosos, é comum a gente ver, escutar essas histórias. Idoso que está com o princípio de um quadro demencial, ou não, mas é comum nos quadros demenciais. A gente vai fazer uma avaliação e ela começa com coisas bem simples, do tipo: tu sabe me dizer que dia é hoje? Que pergunta de retardado. Claro que eu sei. E aí, então, muitas vezes a gente vai ver isso, uma conduta hostil, uma conduta opositora, que é quando a pessoa faz o contrário, ou ela não quer fazer o que a gente pede, solicita, pergunta para ela, tá? Ela se opõe. É comum a gente ver isso em crianças, uma conduta, um comportamento opositor. Inclusive, tem o próprio transtorno, né? Desafiador opositor, que a pessoa se opõe a terceiros. E nós temos ainda a conduta defensiva, que a pessoa fica com medo, fica mais fechada e não vai falando, não quer revelar nada, porque ela acha que ela está sendo avaliada, julgada de uma forma que ela pode se prejudicar, ou que ela tem medo mesmo, está mais paranoide, né, pode estar com delírios, e aí fica mais cautelosa, mais na defensiva. Falei um monte de coisa ruim, e vocês devem estar me perguntando, tá aí, só existe problema, a conduta nunca tá boa. Claro que a conduta pode estar boa, tá? E aí a gente pode nomear. Como é que a gente nomeia isso? Em geral, quando tá tudo bem, tá sem alterações da conduta, a pessoa, eu pergunto, ela responde, quando ela não sabe, ela diz que ela vai procurar, a gente diz conduta colaborativa, tá? Quando, às vezes a conduta tá tão colaborativa que a gente vai dizer interessado, quando o próprio paciente ou o entrevistado ele fica perguntando, o que isso quer dizer e tal. Então pode ser interessado também. Amigável, quando a pessoa é amigável, também é quase um sinônimo de colaborativa. Existe ainda aquele termo que, de novo, não recomendo que vocês usem, que é o adequado. Nesse caso aqui, o adequado não é porque ele é impreciso, é porque o adequado ele parece que está querendo dizer que existem condutas e comportamentos que eles são inadequados, que eles são errados, e não é esse o objetivo da psicopatologia. O objetivo da psicopatologia é tentar entender os comportamentos, os pensamentos, as alterações todas, e buscar o melhor, a melhor descrição, o melhor tratamento e o benefício, né, a melhora sintomática dos pacientes e das pessoas em si. Então, aqui é o que eu tinha para hoje para vocês sobre conduta. É isso. Espero que vocês todos estejam bem. Se vocês tiverem dúvidas, enquanto durar a quarentena, enquanto durar esse período de isolamento social, sabem que podem me encontrar através do e-mail, no Moodle também, se quiserem mandar mensagem, através da nossa monitora e quando a gente voltar às aulas, na sala de aula ou ainda na minha sala lá no departamento. Espero que todo mundo fique bem. Tenham aí um ótimo dia. Muito obrigado a todos pela atenção.